Então, agora, a gente vai dar início à nossa Unity 4. Nós vamos aprender nela sobre interrogações, interrogatives. What about you? E quanto a você, tá? Então, a unidade 4 é na page 175, beleza? Então, olha só. A gente vai ler primeiro esse texto. Eu vou ler uma vez para vocês. E o interessante é que vocês escutem pelo menos mais 2 vezes. Uma para que vocês escutem tudo e tenham uma noção. Outra para que vocês tentem responder. E a outra para checar as respostas. E aí depois vocês conferem comigo se a resposta de vocês estava certa. Então vamos lá. Do I? Everybody has a routine. Those activities you do every day. What do you do every day at school? What time do classes start? What times do they finish? Então, antes de a gente ler esse texto, ele está fazendo aqui perguntas sobre a sua rotina. A hora que a escola começa, a hora que termina, tá? Então, caso vocês não lembrem muito bem como é que fala as horas em inglês, uma coisa importante para lembrar é o seguinte. Não se usa muito o formato de 24 horas. Por exemplo, se você disser 18 hours, muita gente não vai entender. Inclusive, a menor parte das pessoas entende o uso das 24 horas. Eles usam geralmente AM e PM, que é exatamente 12 e 12, tá? E como é que é, para quem não se lembra? A partir de meia-noite até 11h59 da manhã é AM. Então, se eu quiser dizer que a escola começa às 7, eu vou dizer My school starts at 7 a.m., certo? Já, se eu quiser dizer que eu janto às 7 da noite, eu vou dizer I have dinner at 7 p.m. Então, tudo entre meio-dia e 11h59 da noite é p.m., certo? Então, no texto que eu vou ler agora vai ter algumas horas, então prestem atenção, tá bom? Então, vamos lá. Adam and Cynthia are friends, and they're talking about school. Listen to their conversation and circle the correct information. Hi, Adam. How are you? I'm great. And you? I'm fine. Do you like your new school? Yes, it's really cool. Do you have any new friends? Yes, I do. I have 3 new friends. Carla, Chris, and Sam. Super! What time does school start? It starts at 8 a.m. and it finishes at 5 p.m. I don't like it. Well, my school finishes at 5 p.m. and I think it's okay. Do you have good teachers? Yes, I do. My favorite teacher is Mrs. Jones. She explains really well, and I think she's funny. Nice. What does she teach you? History. Ok? Então, ouçam novamente, tá? E aí vamos acompanhar aqui as respostas, tá certo? Vocês devem circular qual é a resposta correta baseada no diálogo deles. Então, vamos lá. Cynthia likes her new school. Cynthia has new friends at school. Cynthia's school starts at 8 a.m. Cynthia's school finishes at 5 p.m. Adam's school finishes at 5 p.m. And Cynthia likes her teachers. So still in the same page, we're gonna check this dialogue again and complete with the missing words. Então, vocês podem ouvir mais uma vez para tentar completar esse diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Hi, Adam. How are you? I'm great. And you? I'm fine. Do you like your new school? Yes, it's really cool. Do you have friends there? Yes, I do. I have 3 new friends. Carla, Chris, and Sam. Super. What time does school start? It starts at 8 a.m. and it finishes at 5 p.m. I don't like it. Well, my school starts
at 5 p.m. and I think it's okay. Do you have good teachers? Yes, I do. My favorite teacher is Mrs. Jones. She explains really well and I think she's funny. Nice! What does she teach you? History. Pessoal, então vamos prestar atenção aqui numa coisa bem importante. Olha só como é que ficou o verbo start na interrogativa. Super. What time does school start? Pessoal, é uma regra bem parecida com o que a gente tem para a negativa. Ele tá perguntando sobre um objeto, é isso? Uma coisa, a escola. Então, a gente usa aquela regra para a terceira pessoa do singular. E ele usa o does e o verbo está na forma básica, na sua forma básica, start, quando eu estou fazendo uma pergunta. Quando ela vai responder, olha só, it starts at 8 a.m. Então, o verbo já vai ter o Szinho, certo? Então, eles estão conversando aqui sobre a escola nova e ele pergunta se ela tem amigos e ela fala que sim, yes, I do, tem 3 amigos. Tá? O que mais ele pergunta? Sobre o horário. Que horário a escola começa, que horário termina. Então, todos esses verbinhos a gente viu agora há pouco, não foi na aula? Start, have, like, tá bom? E no final ele pergunta sobre a professora, se ela gosta das professoras. E ela diz que sim, sua professora preferida é a de História, Mrs. Jones, porque ela explica bem e é engraçada. Now let's go to the next page, 176. A gente vai olhar de novo aquele diálogo para a gente se basear em como completar essa caixa de diálogo, ou essa caixa de frases que são perguntas e respostas que podem ser dadas, questions and answers. Então, a gente sabe que para todas as pessoas que não são a terceira do singular, a gente usa o do. E para perguntas é do mesmo jeito. Do you play volleyball every day? Então, o do na pergunta ele vai ser a primeira coisa, certo? Então, eu posso responder yes, I do, ou no, I don't. Tá bom? Para negativas, no, I don't. E se eu estiver falando da terceira pessoa, como é que fica? Does Paula go to school at 7:30 a.m.? Yes, she does. No, she doesn't. Tá bom? So, what time does your school finish? Então, a gente está falando de um objeto. Olha só, o verbo aqui, ele volta para a sua forma normal, mesmo a gente estando falando da terceira pessoa. Isso é super importante. It finishes at 3 p.m. Então, na resposta, não tem o do, tá? Nesse caso, tá bom? What time do you go to school? Então, estou falando de você, é o do. I go to school at 7 a.m. Simple present interrogative form. Usamos os auxiliares do e does para fazer perguntas sobre rotina, preferências e fatos no presente, tá certo? O auxiliar do é usado com I, you, we e they. O auxiliar does é usado com he, she e it. Então, ficaria assim. Do you watch TV every day? Você assiste TV todos os dias? Yes, I do. No, I don't. Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Pessoal, então lembrando, não é does she watches TV every day? Não é assim. O certo é does she watch TV every day? Yes, she does. No, she doesn't. Tá bom? Então, podemos fazer perguntas usando palavras como what, que seria o que ou qual, when, que é quando, why, por quê, where, onde, how e como. Então, por exemplo, where do you study? Onde você estuda, certo? E aí, nessas frases, a resposta já não vai ser yes, I do, não é verdade? Seria se você dissesse do you study? Aí eu diria yes, I do, or no, I don't. Mas se eu pergunto where do you study, a resposta tem que ser o lugar. Where do you study? I study in my room. But let's practice. Complete these questions with
do or does. Então, como é que ficaria essa pergunta? Estou usando o do. Estou falando com you, não é mesmo? Então, fica do. Se eu estiver falando aqui, ó, com she, é a terceira pessoa do singular. Então, o que eu vou colocar aí? Vou deixar vocês tentarem, tá bom? A próxima. Where do they study? Estou falando deles. Como é que ficaria a próxima? How you go to school? Então, a gente está falando de you, certo? E essa última. When does your sister go to school? Então, é terceira pessoa. No caso, your sister. Não confundir com you, tá? Your é a sua irmã. Então, é ela. Entendido? Então, vamos colocar essas frases aqui em ordem para a gente continuar a praticar. Então, temos like, do, Italian, food, you. O que a gente sabe sobre questions? A gente vai sempre começar com o do, não é mesmo? Então, ficaria do you, você, like Italian food. Como é que a gente poderia fazer o próximo? Do play you computer games every day. Bom, é que ele já juntou alguns grupinhos de palavras, já facilita. Então, a gente começa com o do, de quem eu estou falando, para quem eu estou perguntando, o verbo principal e depois o complemento. Então, ficaria do you play computer games every day? Yes or no? Certo? E qual seria a próxima? Your homework, do you in the morning do? Aqui a gente tem o dois do. Vamos olhar devagarzinho depois. Do you do your homework in the morning? Pessoal, lembrando, your, Y-O-U-R, means seu. Y-O-U é você, tá bom? Então, nós temos dois verbos do. Um é o auxiliar e o outro é o verbo fazer. Então, ó, do you é a primeira parte, que nem fica aqui, ó. Do you é o auxiliar e de quem eu estou falando. Depois, eu vou colocar o do, que é o verbo principal. E depois o complemento. Your homework, quando? In the morning, certo? Esse aqui vocês precisam realmente ter o vocabulário para saber o que significa in the morning, homework. Eu creio que vocês já sabem. Então, como é que ficaria a última? A musical instrument play do you. Então, essa eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, lembrando das regras que eu ensinei agora há pouco, tá bom? So, this is it for today. Okay, next week we're gonna do reviews with games. It's gonna be really fun. All right, so see you guys next time, okay? Bye-bye.